Olá, amiga, olá, amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o texto Esquema Eterno da Missão de Jesus. Esse é o terceiro vídeo de estudos da série de livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Então, a gente já apresentou um pouco sobre a vida dele no primeiro vídeo. No segundo vídeo, tivemos a oportunidade de elucidar sobre a introdução à obra, essa obra magnífica. E hoje nós começamos o estudo propriamente dito, trazendo a perspectiva de Pastorino sobre o esquema eterno da missão de Jesus. É quando ele começa os estudos trazendo a perspectiva de João, o evangelho mais místico de todos, o evangelho mais simbólico, chamado evangelho espiritual. Então, neste texto de hoje, a gente vai ter a oportunidade de elucidar a visão de Carlos Torres Pastorino sobre o início de tudo, lá no Evangelho de João, que é o evangelho que traz uma profundidade simbólica muito grande. Então vamos elucidar através da leitura do texto de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 18. Lá a gente vai ver que João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem chamado João, e aí não é João evangelista, é João Batista. Continuando, enviado por Deus, veio ele como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Havia a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio entre os seus, e os seus não o receberam, mas deu o poder de tornar-se filhos de Deus a todos os que o receberam, aos que acreditaram em seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e construiu seu tabernáculo dentro de nós, cheio de graça e verdade, e nós contemplamos sua glória, glória igual à do Filho unigênito do Pai. João, voltando a falar de João Batista, continuando a fala de João Evangelista, né? João dá testemunho e exclama: eis aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então João finaliza dizendo que ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Então, a gente percebe que é, sem dúvida alguma, rico em símbolos. E aí, Pastorino vai colocar que nesse preâmbulo do Evangelho de João,
que ele considera o mais inspirado, o mais altaneiro dos evangelhos, a gente tem reveladas em poucas mais profundas palavras a teologia que Jesus ensinou aos discípulos, aos apóstolos. E aí a gente vai ver que Pastorino conta que não temos aí um tratado completo, mas as noções básicas para que a humanidade possa compreender o assunto. E aí ele diz que o evangelista João define desde o início o que pretende, que é justamente falar de Deus através das suas manifestações. Não só do absoluto, no sentido que os hindus dão à palavra Brahman, né? Como diz o próprio Pastorino elucidando. Ele diz que a única ideia que nossa imperfeição pode fazer de Deus é que é o absoluto, sem princípio nem fim, sem nenhuma limitação. Não é uma pessoa, mas sim uma força infinita, uma razão ilimitada, portanto, a mente universal. Então, o Pastorino vai colocar aqui, falando a respeito dessa força de Deus, Jesus se expressa dizendo que Deus é espírito. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. E ele continua dizendo que espírito é uma palavra que pode exprimir essa inteligência divina, é justamente essa inteligência emocional, essa inteligência universal, e essa força cósmica que está em toda parte, justamente nos permeando e impregnando tudo. É o absoluto, é o todo inteligente, que faz brotar as plantas, nas palavras de Pastorino, e que impele ao nascimento os seres. E, ao mesmo tempo, regula também o movimento dos astros nos espaços infinitos, nos espaços sidéreos. Então, o que Pastorino coloca? Que desde o princípio, a gente pode dizer, que desde o princípio sem princípio, esse espírito, que é Deus, era ativo. Então, a atividade fundamental da inteligência é o pensamento, ou a palavra, que é a palavra grega, logos, em latim é verbo. Pois bem, a primeira manifestação da divindade é então a palavra, ou seja, o poder criador. É o Pai. Então é a atividade, né? Mas toda palavra produz seu efeito e toda criação produz o ser no qual o Criador se transforma. E isso a gente vai ver lá no versículo de número 14, quando ele diz que o verbo se tornou carne, ou seja, produziu seu efeito, apareceu daí o Filho. E aí a gente vê que Pastorino coloca que está esboçada a teologia de João, que sem dúvida devia representar muito bem aquilo que Jesus ensinou para seus apóstolos. Que Deus, que é o absoluto, junto ao qual e no qual se encontrava a própria manifestação, que é a sua palavra, e logo a seguir o efeito dessa palavra, que é o Filho. Então, daí a concepção de trindade como sendo Deus, ou Espírito, o Verbo, ou o Pai, e o Filho, ou Cristo. E aí Pastorino coloca que a gente pode dizer, em outras palavras, que Deus é o amor, como diz o próprio João, o Pai é o amante e o Filho é o amado. Olha que interessante isso, né? Por essa causa, diz ele, que há uma aproximação do primeiro versículo com o 14º. E a gente vê que há uma confusão, porque se acreditou que o verbo era o Filho, não se reparando aí numa contradição dos termos. Verbo é uma palavra ativa, ao passo que filho é uma palavra passiva. O verbo é o criador e o filho é o criado. Então o filho é o resultado do verbo, é o produto do Pai, apesar de que esteja perfeitamente certo a gente dizer que o verbo se tornou carne. Isso é justamente porque em Deus não há pessoas nem divisões possíveis, como a gente coloca 3 pessoas. Não há pessoas. Pastorino deixa isso muito claro.
Ele diz que é o absoluto, o infinito, o todo. Quer a gente denomine o Espírito, Pai ou Filho, tudo na verdade se constitui em um só, o único. E desde o princípio, incriado, existe em Deus o poder criador, que é o Verbo. E aí por isso a gente vê que o evangelista tem razão, João tem razão, né? Quando ele diz que no princípio havia o Verbo, ou Pai, que estava em Deus e que era o próprio Deus. O verbo, no caso, esse verbo aí, ao ser emitido, produzia um som, ou seja, o seu efeito. A manifestação divina, que é o Espírito Divino, chamado também de Espírito Santo, em todos os universos, ao qual a gente vai chamar de Cristo, que é o Filho unigênito de Deus. O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tem em si as mesmas propriedades, nas palavras de Pastorino. Ele, no caso, que é o ser humano, é o homem, né? Ele tem a centelha divina, ele tem o raio de luz que emanou da fonte da luz. E por isso ele possui em si a palavra criadora, ele possui em si o pensamento que constitui a individualidade que é perene, que permanece sempre. Mas esta individualidade, ao produzir o seu efeito, se torna a personalidade que busca a matéria para se aperfeiçoar, surgindo então a personalidade que é o Filho. Então Deus é uma fonte de luz, o Espírito. A sua emissão é o Verbo, ou seja, é o Pai Criador, que ilumina os raios luminosos que da fonte partem e constituem o Filho, que é o Cristo, o Filho unigênito do Pai. E aí Pastorino coloca que o Cristo, então, é a manifestação sensível de Deus. É a força divina que impregna tudo. E é interessante, quando a gente pensa em termos de Cristo, a gente se esquece o significado verdadeiro da palavra Cristo, né? Cristo, que é uma espécie de tradução da palavra hebraica, ele vai falar disso mais adiante no capítulo, né? Messias, que é ungido. Geralmente a gente pensa em Cristo como Jesus, como se fosse sobrenome de Jesus. Não, era Jesus de Nazaré. Há quem diga que era Yoshua ben Yosef, ou seja, Jesus filho de José. Né? Há quem diga que seria esse o nome de Jesus. Mas a gente passa a conhecer ele como Jesus Cristo, ou seja, o Jesus o ungido. Jesus que atingiu essa consciência de que ele é filho unigênito de Deus. Ele é um com Deus. Então, é essa noção que muitas vezes a gente não tem, né? A gente acha que ele é especial no sentido de que ele já veio pronto, já é desse... Não, ele é um espírito humano que precisou evoluir como todos nós. E aí é interessante a gente perceber, né, que Jesus está em Deus. E é bom lembrar que Deus está em tudo. Justamente como diz o próprio Pastorino, né, colocando que é sua manifestação cristônica, ou alguns diriam crística. E aí ele vai dizer justamente que os panteístas que afirmam que todas as coisas reunidas e somadas formariam Deus, isso é um equívoco. E aí a gente vai ver que, como diz Pastorino, né, que jamais isso poderia acontecer. Mas o monismo, que afirma que Deus está em todos e em tudo, como no panenteísmo, a gente vai ver que está lá, inclusive em Paulo. Né? A gente vê Paulo falar que Deus é a substância última de todas as coisas, é o substractum, né, de tudo que existe, porque tudo que existe, existe em Deus. É a visão panenteísta. E no versículo 3, que a gente falou agora há pouco, está bem claro, tudo foi feito por ele. Então, lógico fica de que tudo promana do Verbo, ou seja, do Pai Criador, que é o Pai Nosso, né? Cujo poder é emprestado ao homem, que é a sua imagem e semelhança, né? Que é a imagem de Deus, é a centelha divina. E aí a citação de que nele estava a vida, porque a vida é Deus, a vida é manifestação da divindade.
a luz resplandece nas trevas e contra ela as trevas não prevaleceram. Então, o sentido literal é de absoluta clareza, né? Por maiores que sejam as trevas, elas não prevalecem nem mesmo contra o pequenino palito de fósforo que se acenda, nas palavras do próprio Pastorino. Contudo, a gente percebe que existe um outro sentido que a gente pode deduzir das palavras anteriores, né, das palavras que João coloca. No versículo 4, a gente vê que está explicado o quê? Que a vida é a luz dos homens. E aí Pastorino levanta de que se a vida é a luz dos homens, então as trevas exprimem a morte. E a gente compreende que a morte não prevalece contra a vida. Tudo que nos parece morte, na verdade, é apenas o desfazimento dos veículos materiais de que está revestido o espírito. E aí lá no versículo 6 até o 8 a gente vê que existe uma pequena intromissão falando a respeito de João Batista, onde ele diz o quê? Que houve um homem chamado João, enviado de Deus. É bom lembrar, né, que João, o evangelista, inicialmente era discípulo de João Batista. Aí voltando, ele diz que a dedução lógica é evidente. Se ele foi enviado, é porque ele já existia antes. Porque o evangelista João não fala que houve um homem criado por Deus. Não, ele coloca que foi enviado por Deus. Então isso fica bem claro, né, de que existe aí, se ele foi enviado é porque ele existia anteriormente, antes de nascer, e não apenas existia como devia ser um espírito de rara inteligência, né? Ele com certeza não só existia, ele era um espírito de grande elevação moral, de muito adiantamento espiritual, com um profundo conhecimento da luz, né? E aí é bom lembrar que inclusive Jesus diz que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior de todos, o qual deveria dar um testemunho a respeito da luz. Então Deus enviou ele para que ele dissesse aos homens aquilo que ele conhecia, aquilo que ele já havia visto, porque a gente só pode testemunhar aquilo que a gente já conhece por experiência própria, por experiência direta. Então a gente não pode estranhar o modo de se expressar que João utiliza, né? Quase a cada novo passo dele no Novo Testamento a gente vai encontrar uma referência clara ou velada à vida do Espírito que é anterior ao seu nascimento na Terra. O que a gente chama aí no caso de reencarnação, né? E aí, Pastorino fala que João Batista conhecia a luz antes de nascer na Terra, porque ele tinha uma existência plenamente consciente. Ele era dotado de uma inteligência incrível e ele podia testificar aquilo que ele próprio viu. Então, podia afirmar, eu sei, eu vi, nas palavras de Pastorino. E os outros poderiam acreditar nas palavras dele porque eram advindas da experiência. O evangelista não deixa de chamar a atenção de que ele não era a luz, ele apenas conhecia a luz. Inclusive a gente vai ver que depois que o João, o evangelista, fala disso, ele começa a falar da luz verdadeira, da vida verdadeira que vivifica em toda criatura, a vida que é uma das manifestações da divindade nos seres criados. E aí Pastorino diz que essa manifestação divina, que é a vida, que está no mundo, e que o mundo não reconhece, embora tire dela sua própria origem. E dessa luz, ele passa então a falar na luz que se materializou na Terra. E aí uma figura ímpar de Jesus, né, deixando bem claro a analogia que é feita aí, que Jesus que é a luz encarnada, coagulada na Terra. Então, João viera para dar o testemunho de que era Jesus. Então, era a verdadeira luz que ilumina todos os homens que vêm à Terra. E Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Ele estava entre os seus, e os seus não o reconheceram. Olha que interessante aí, né?
Pastorino diz que é preciso fazer uma distinção importante entre Jesus, aí aquela fala que eu disse que ia vir adiante, ele diz justamente isso, entre Jesus e o Cristo. O que é o Cristo? A força divina que nos impregna a todos os seres. E aí ele coloca que Jesus é um espírito humano com uma evolução incalculável na nossa dianteira, porque foi ele, inclusive, que criou o planeta Terra. Ele fala, né? Antes deste mundo ser, eu já o era. Inclusive, Pastorino coloca a hipótese de que ele tivera criado o sistema solar. E aí coloca Jesus como uma espécie de um habitante de algum planeta divino. O próprio Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas, né? E aí ele teve o encargo de criar mais um planeta no universo e veio justamente o planeta Terra, que é onde nós hoje habitamos. Então, como a gente determina uma criança que de um pedaço de madeira faça uma espátula, por exemplo, ou encarregamos um mestre de obras, usando a analogia de Pastorino, que é ordenado a fazer a construção de uma casa, ou a gente solicita a construção de uma máquina eletrônica a um engenheiro. Ele coloca que Jesus foi, desse mesmo modo, encarregado de construir um planeta e o fez. Né? Não num abrir e fechar de olhos, como num passe de mágicas, como o próprio Pastorino levanta, né? E tampouco sozinho. A gente vai ver isso claro, né, no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel coloca que ele tem auxílio dos engenheiros siderais, os arquitetos divinos, e uma força transcendente, né? E a gente vê que no Gênesis bíblico, isso se confirma, que o mundo, no planeta Terra, foi feito pelos Elohim. E a palavra Elohim é uma palavra hebraica que é plural de Eloá, que significa o quê? Os espíritos. Então, todos os Elohim estavam sob a direção de um espírito-chefe, que o Velho Testamento chama de Yahvé, Jeová. Olha que interessante isso, né? Esse espírito, Yahvé ou Jeová, foi o construtor ou criador da terra. Ele agora estava na terra, a terra foi feita por ele e os seus não o reconheceram. Olha aí, Pastorino colocando que Jesus é esse Jeová, de que tanto se fala na Bíblia, né? A gente vê uma semelhança entre Jeová e Jesus. Jeová, como sendo o espírito diretor das atividades da terra, tomou o nome de Jesus quando encarnou em nosso planeta. Ou melhor, no seu planeta, né? O planeta era dele. Então, a gente vê o quê? O que é que está escrito lá em Isaías, né? Quando esse profeta fala para o povo israelita, para o povo hebreu. Em ti nascerá Jeová, lá em Isaías 62. E além disso, a gente vê que se dividirmos ao meio o tetragrama sagrado, Yahvé, né? Que é uma palavra sagrada para os cabalistas, a gente vai ver que, dividindo no meio e no centro, acrescentando uma letra skin, que é uma letra hebraica, a leitura será justamente Yeshua, que é Yeshua, né, que eu falei agora há pouco, Yoshua, que é Jesus em hebraico. E aí a gente vai ver o quê? Que ele veio entre os seus e os seus não o receberam. Olha que interessante, né, essa visão. Realmente todos nós na Terra pertencemos a ele, nas palavras de Pastorino, que veio desde o início da evolução, trazendo, acompanhando nossos passos, com muito amor, com muito carinho. Olha como é grande aí o amor do Cristo por nós, né? Mas o apóstolo vai adiante, ele diz o quê? Que deu o poder de tornar-se filhos de Deus a todos os que o receberam e acreditaram em seu nome. E aí é importante deixar claro que não é por conta de privilégios, mas por evolução própria, por esforço próprio. A gente vai ver isso mais adiante, né? Que é importante lembrar que a expressão filho de muitíssimo usado, a palavra filho de, né? Que é muito usado na Bíblia, é um hebraísmo que vai exprimir o ser que possui a qualidade daquele substantivo que o segue. Eu falei disso no vídeo passado, né? Filho da paz é a pessoa que é pacífica. Filho da luz
é um iluminado. Filho de Deus, então, nesse caso, é um ser que se divinizou, que se tornou um com Deus, se tornou participante da divindade, que conseguiu ser um com o Pai. E é óbvio que é colocado bem claramente que todos aqueles que nele acreditam e obedecem e vivem os seus preceitos se tornam também divinos. É quando ele diz, eu e o Pai viremos nele e faremos morada. É exatamente isso, né? Que aí está o grande segredo de toda criatura para conseguir evoluir espiritualmente. Então, esses seres que se divinizaram não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí a gente vê o quê? Que o Pastorino deixa claro que aí são 3 expressões muito claras. O sangue, a carne e o homem. E aí ele diz o quê? Que não depende desses 3 você se tornar divino. O sangue vai exprimir a alma, o corpo astral, o perispírito, na palavra de Pastorino, conforme a gente vê lá em Levíticos, né, que a alma da carne é o sangue. A carne, no caso, representa o corpo físico, que é a matéria densa, acompanhada do perispírito, né? Óbvio, né? De maneira bem clara. Enquanto que o homem simboliza o intelecto. Então, essas 3 partes constituintes da personalidade, né? Que é o espírito, o perispírito e o corpo. E realmente não depende da personalidade o encontro com Deus, e sim da individualidade superior. Porque Pastorino levanta essa divisão, essa separação entre personalidade e individualidade. Como assim, Danilo? Que ele diz assim, por exemplo, eu hoje estou Danilo, ou seja, essa é a minha personalidade. Mas eu sou espírito imortal, essa é a minha individualidade. Então são 2 coisas diferentes. Não depende da minha personalidade que eu me divinize, que eu me evolua espiritualmente. Depende da minha individualidade, que eu consiga verdadeiramente explorar completamente meu potencial divino, de viver a realidade de que eu sou centelha divina. Então, a personalidade é, na verdade, um instrumento da individualidade. Então, fica mais claro desse jeito, né? Então, a gente percebe o quê? O Pastorino diz que tornam-se unidos a Deus aqueles que já vivem na individualidade, embora ainda estejam encarcerados na matéria, ainda estejam presos à personalidade inferior e transitória, ainda estejam encarnados, mas vivem a individualidade, vivem a sua espiritualidade. E aí João continua explicando esse mesmo assunto, dizendo que o Verbo se fez carne e construiu o seu tabernáculo dentro de nós. E aí é preciso que a gente verifique o sentido original da palavra grega que é utilizada nesse texto. E aí, precisamente, o grande mistério é revelado. O Cristo, em que se transformou o Verbo, reside dentro de cada um de nós. Dentro da nossa matéria, da nossa carne. O Verbo se tornou carne. E espera que a gente vá ao encontro dele, que a gente acredite nele, porque ele está aí cheio de graça e de verdade, usando uma citação bíblica. Ou seja, cheio da verdadeira graça, que é a benevolência, que é o amor, é a caris, né? Pois bem, a glória do Cristo dentro de cada um de nós ainda não se manifesta exteriormente por conta da nossa imperfeição, da nossa ignorância. A gente é como se fosse lâmpada. Nós somos como lâmpadas poderosíssimas, acesas, mas revestidas por uma grossa camada de lama que não deixa transparecer a luz que vem de dentro. Então, a gente percebe que fica bem claro, em Jesus a limpeza era absoluta, era transparente, era límpido, mais do que o puro cristal, nas palavras de Pastorino. Era de uma situação realmente de uma limpeza inimaginável. A luz interna do Cristo era totalmente visível, a tal ponto que o próprio Paulo disse que nele, no caso em Cristo, habitava
toda a plenitude da divindade. Então a lâmpada dele estava totalmente clara. A nossa ainda está melada de lama. Então, por isso que Jesus foi chamado de o Cristo. E aí o evangelista diz dele justamente colocando que nós contemplamos a sua glória. Glória igual à do Filho unigênito do Pai. Ou seja, a glória de Jesus é igual à glória do Cristo eterno, Filho de Deus, o terceiro aspecto da divindade. E aí a gente não vai condenar, obviamente, as pessoas que ao longo de inúmeros séculos adoram e adoraram a Jesus como se fosse Deus. Né? Para a pastorina e para a doutrina espírita, a gente sabe que Jesus é, na verdade, uma manifestação plena da divindade, mas não é Deus. É um filho de Deus como todos nós. Em todas as criaturas, Deus reside no mesmo grau, mas em nós, ainda imperfeitos, Deus está completamente encoberto por nossa personalidade vaidosa, orgulhosa, egoísta. E enquanto em Jesus, ele era perfeitíssimo, era o Cristo eterno, justamente transparecendo com sua pureza assombrosa, usando um adjetivo usado pelo pastorinho. E todos os que tinham olhos de ver conseguiam reconhecer a manifestação crística, ou cristônica, como diz pastorinho. Não viram Deus em si, ou seja, o Espírito absoluto. O próprio evangelista vai dizer que ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito, ou seja, o Cristo, que está no seio do Pai, o revelou, manifestando-se em Jesus. Olha que interessante, né? Então, está aí, nesse caso, chamando todos os homens para que revelem o Cristo interno. E Paulo de Tarso vai descrever com palavras bastante sentidas, dizendo que o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos indizíveis, como está lá colocado, citado por Pastorino, né? Romanos capítulo 8, versículo 26. Então João Batista reconhecia que Jesus era maior e anterior a ele. Mas assim como Jesus habitava toda a plenitude da divindade. Assim como também em todos nós, todo mundo tem essa plenitude. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não é injusto, não tem predileções. Ele dá tudo igual a todos, mas cada um recebe de acordo com sua capacidade, com seu processo evolutivo. E aí o evangelista também vai afirmar, dizendo que de sua plenitude todos nós recebemos a graça por graça. Né? Recebemos, e graça por graça, melhor dizendo. Então, sem dúvida, aí a gente vê que a gente aumenta a nossa capacidade evolutiva a cada passo que a gente dá, ao que corresponde a um crescimento, né? Um acréscimo, uma ampliação da manifestação divina em nós. E cada aumento desse recipiente corresponde a um pouco mais de conteúdo que a gente vai tendo. Então, desse modo, todos nós recebemos de sua plenitude, mas graça por graça. Olha que interessante, né? Então, a gente percebe que, finalizando essa introdução, o evangelista João vai acrescentar uma pérola, quando ele diz assim, ó, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus, o Cristo. Então, por conta disso, como diz Pastorino, a gente não pode perder o foco de que graça, aqui em grego, charis, tem o sentido de quê? De benevolência, de boa vontade, de bem. Então, a gente não pode se esquecer de maneira alguma que a construção grega graça e verdade pode ser também, como a gente falou no vídeo anterior, um endíade. Ou seja, o sentido que legitimamente a gente pode deduzir dessa frase é o seguinte, né? Que a lei foi revelada por Moisés, a lei de causa e efeito, é bom lembrar, né? Que a lógica do dente por dente, mas a verdadeira benevolência veio
com Jesus, o Cristo. É importante a gente deixar claro, gente, que o dente por dente, olho por olho, dente por dente, né, como a gente estuda muito isso, muitas pessoas se confundem e acham que era um mero retribucionismo. Não é verdade. É importante a gente deixar claro que o olho por olho, dente por dente, foi uma forma que o legislador Moisés teve de segurar as pontas para aquela população tão hostil que era a população hebraica da sua época. Porque, por exemplo, um ia lá e, sei lá, num acidente, ou até com um propósito mesmo, matava a ovelha do outro. Aí o outro se sentia no poder de chegar e destruir todas as ovelhas do outro que matou. E aí quando ele falava olho por olho, dente por dente, já que você perdeu uma ovelha, você só tem direito a matar dele uma ovelha. Porque senão a gente teria aí uma situação realmente desoladora, né? Ah, você matou meu filho, aí vai lá e mata a família inteira. Pois bem, na época, para segurar essa violência, essa belicosidade, era colocado olho por olho, dente por dente. Se perdeu um filho, você tem direito a tomar um filho. Uma visão que hoje a gente tem horror, né? A isso. Mas na época era necessário, porque isso estava em consonância com a necessidade daquele povo que estava naquele momento evolutivo especificamente. Então, é Jesus que traz a visão da benevolência. É Jesus, o Cristo, que ensinou misericórdia. Ou seja, que ensinou o segredo da nossa libertação, das nossas consciências. A forma como a gente vai se libertar da lei de causa e efeito. Porque Moisés foi o legislador para a personalidade humana. E ele estabeleceu, obviamente, numerosas restrições, numerosas proibições. Mas Jesus foi um legislador para a individualidade. Olha a diferença da personalidade e da individualidade. Jesus estabeleceu as bases para o contato do homem com o Cristo, da criatura com o Criador, e justamente na sua gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como diz Paulo na carta aos Romanos. Então a gente sabe que onde há Espírito de Deus, aí há liberdade. Também Paulo vai colocar isso na segunda epístola aos Coríntios. Então, em todos os capítulos, em todas as palavras dos evangelhos, a gente vai encontrar chamamentos, a gente vai encontrar ali momentos em que somos conclamados, inclusive de maneira angustiosa, do Cristo, para que o homem siga seu caminho infinito para encontrar o Pai. Então, além das palavras, a gente encontra o exemplo esplêndido, magnífico, como diz Pastorino, o exemplo de Jesus, que é nosso irmão primogênito, que está seguindo à nossa frente, que está nos indicando o caminho com a sua própria vida, com seus exemplos, com seus atos, com seu amor, com sua humildade, com sua caridade, mostrando que só no amor, e aí o amor com letra bem maiúscula, que seja semelhante ao dele, a gente vai encontrar uma rota definitiva. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E é João que coloca isso também no capítulo 34, versículo 13. Então, para fechar de maneira sublime essa introdução, esse introito, a frase lapidar que diz que ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o revelou. Na realidade, o que? Deus, o pensamento ou mente universal, é invisível. É uma força, é a vida, é o amor. Ou, como diz Pastorino, é a substância e essência de todas as coisas que existem. Ninguém pode ver no sentido do verbo grego oral, que é justamente o que? Contemplar com os olhos. Não dá para contemplar com os olhos. O Filho unigênito, que é o Cristo, que é o terceiro aspecto da divindade, ou seja, o produto do pensamento divino que se encontra justamente em todas as coisas. A gente vai inferir sobre Deus a partir disso. Então o evangelista vai esclarecer que está no seio do Pai.
o que é lógico, a gente vai perceber que o quê? Que é assim como o Pai, que é o Verbo, está em Deus e é Deus. Assim também o Filho, que é o Cristo, está com o Pai, está no Pai e é o Pai. Conforme a gente vai ver lá em João capítulo 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um, né? Que Jesus coloca. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, como ele fala em outra passagem mais adiante. Então todos esses são aspectos, mas não pessoas, de um só Deus, de uma só força cósmica. Então o Filho, ou o Cristo, que está em todos, que está em tudo, é que revela, ou seja, que ensina, explica, como está lá no grego, exegesato, que é justamente o que é Deus. Ele vai explicar o que é Deus. Sua manifestação, por intermédio de Jesus, trouxe-nos a verdadeira benevolência de Deus em relação a nós, filhos de Deus, que somos também, para nos convidar a voltar a ser um com Deus. E aí, muito denso, muito difícil de acompanhar? Não, mas é interessante porque a gente vai aos poucos bebendo de uma fonte aí que, sem dúvida alguma, traz inspirações, crescimentos, né? Visões interessantes. E aos poucos a gente vai vendo que os ensinamentos de Jesus encerravam muito mais do que o meramente óbvio. Então tem muitas coisas ali íncitas nos ensinamentos, nas falas dos evangelistas, em especial de João, que tem realmente contribuições incríveis para nosso aprendizado. Bom, a gente se vê na próxima semana com o próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.